Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 11 de fevereiro, nós iniciamos esse nosso dia dedicando à Virgem Maria, Nossa Senhora de Lourdes, que nós possamos pedir então a sua proteção sobre todos nós. Ela, que é nossa mãe, nos ajuda a nos reconhecermos como filhos. E esse é o tema da nossa reflexão de hoje: viver como filhos de Deus, praticando a justiça. O nosso texto bíblico de hoje será o capítulo 2 da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 29 até o capítulo 4, versículo 6. Que nós possamos então abrir nosso coração para esse momento orante, a fim de que nos reconheçamos como filhos e filhas de Deus, praticantes da justiça. Reconheçamos que a prática do amor não é uma opção, mas uma exigência para o seguimento de Jesus, e que nós precisamos cada vez mais discernir o que vem de Deus. Vamos então fazer nosso momento orante ouvindo esta canção. Deus é santo, Deus é Pai, Deus é santo, Deus é amor, Deus é santo. Deus é Pai, Deus é santo, Deus é amor. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é santo, Deus é O nosso texto bíblico de hoje, então, é o capítulo 2, versículo 29. É aí que inicia. Se vocês sabem que Jesus é justo, saibam que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vejam que mostra de amor o Pai nos tem dado, sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por causa disso, o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Deus. Amados, agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos assim como Ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança se purifica, como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade. O pecado é a iniquidade. No entanto, vocês sabem que Jesus se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém os engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo.
Quem pratica o pecado pertence ao diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. É assim que se manifesta quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, quem não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façam como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. E não fiquem espantados, irmãos, se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vocês sabem que nenhum homicida tem a vida eterna dentro de si. É nisto que conhecemos o que é o amor, porque Jesus entregou sua vida para nós, portanto também nós devemos entregar a vida pelos irmãos. Como pode o amor de Deus permanecer em quem possui os bens deste mundo, se esse tal vê seu irmão passando necessidade e lhe fecha o coração? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e na verdade. Nisso sabemos que somos da verdade e podemos tranquilizar nosso coração diante de Deus. Porque se nosso coração nos condenar, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E o seu mandamento é este, que acreditemos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os mandamentos dele permanece em Deus e Deus nele. Nisso percebemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. Amados, não acreditem em todos que dizem ter o Espírito. Ao contrário, examinem os Espíritos, para ver se vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. É assim que vocês saberão se alguém tem o Espírito de Deus. Quem reconhece que Jesus Cristo veio na carne, esse vem da parte de Deus. E todo aquele que não reconhece a Jesus não vem de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Vocês têm ouvido dizer que o anticristo está para vir. No entanto, ele já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e estão vencendo os falsos profetas, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo e por isso falam a linguagem do mundo e o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que podemos separar o espírito da verdade do espírito do erro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por meio de Jesus, podemos ser chamados filhos de Deus, porque de fato o somos. Essa é a mensagem desta parte da primeira carta de João. Somos filhos de Deus, que dignidade podermos ser reconhecidos como filhos de Deus, mas nós só o seremos se desvestirmos da arrogância, da mentira, do mal, se praticarmos a justiça. Essa é a chave para que nós possamos fazer parte da família de Deus e sermos seus filhos. Praticar a justiça. Levar uma vida religiosa, uma vida em nome de Deus, só é possível se baseia na solidariedade concreta, especialmente se somos cheios de amor para com nossos irmãos necessitados. O autor bíblico lembra o exemplo de Caim. Salienta que homicida não é apenas o causador da morte física,
mas toda pessoa que impede que a vida do irmão e da irmã se desenvolva de forma digna e plena, ou mesmo que pela omissão não contribua para que a vida prevaleça. Com a entrega da própria vida, Jesus é o exemplo maior de que nenhum limite se pode colocar diante da exigência de viver a fé na prática do amor e da solidariedade. É aí que está a chave para sermos de fato filhos e filhas de Deus. A vida cristã não acontece em base ao medo dos castigos de Deus. Quanta gente vive com tantos medos de castigo? Mas a nossa fé deve se sustentar no discernimento sobre as ações realizadas, numa confiança absoluta a Deus. Não será necessária vergonha diante de Deus, uma vergonha que nos paralisa. Nem fará sentido arrogância por causa da fidelidade experimentada. O amor aos irmãos é fruto de uma verdadeira vida cristã e se justifica no fato de que Deus assumiu realmente a condição humana em Jesus. Então o autor vem reforçar isso, a encarnação de Jesus, o seu amor. Ele que deu a vida por amor. Os membros da comunidade que se afastaram são chamados de anticristos, mais uma vez. Eles negam a verdadeira humanidade de Jesus e assim se consideram mais religiosos do que os outros que o reconheceram. Aqui vem o grande desafio. Nem tudo que se apresenta como religioso corresponde à vontade de Deus. O critério é o próprio Jesus nele. Deus se fez carne e tornou conhecida a sua obra. Ignorar essa realidade significa deixar a prática religiosa sem base segura, possível de ser manipulada por interesses mesquinhos, tanto individuais como dos poderes do mundo. É muito interessante que este texto também vai nos apresentar três passos que nos ajudam a vivermos como filhos e filhas de Deus, fundados na prática da justiça. O primeiro passo, que está ligado àquele que nós vimos ontem, é romper com o pecado. Nós precisamos romper com toda a estrutura de pecado. É preciso que nós sejamos de fato amorosos e não cheios de ódio. Que nós possamos ser filhos de Deus e não filhos do diabo. Os filhos de Deus orientam-se por Jesus, o justo que ama e que dá vida. Os filhos do diabo, ao invés, orientam-se pelo diabo, não amam, sendo incapazes de dar a vida. O segundo passo é o amor. Esta carta insiste nisso, que nós precisamos amar. Traz o exemplo de Caim que mata Abel, cometendo o maior crime contra a fraternidade. É preciso, então, amar, pois passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. É o amor que nos faz viver. É o amor que nos tranquiliza diante de Deus, que nos deixa de consciência tranquila e não nos faz ficar envergonhados diante do Deus que é justo juiz. Que nós possamos sempre cultivar o amor, um amor verdadeiro, um amor que nos faça de fato nos assemelhar ao Cristo. Que nós possamos cada vez mais amar. E por fim, um terceiro passo, que é o discernimento. Discernir os anticristos presentes no mundo, os falsos profetas. Isso também nos faz verdadeiros filhos de Deus, porque vivemos na luz. Que nós possamos, então, buscar cada vez mais esse discernimento por uma vida de oração, uma vida de busca interior, uma vida na presença de Deus. Que nós possamos estar a serviço de Deus e não do mundo. Que nós sejamos filhos de Deus, porque de fato nós o somos e não somos filhos das trevas, do erro nem da mentira. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.